Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma super vídeo aula do curso de Macros e VBA com o Excel, aqui pela autocriativo.com.br. E em nosso tema de hoje, digo até ser um dos principais, vamos identificar o uso de funções, procedimentos e variáveis no ambiente do VBA, podendo até se estender em mais de uma aula. E vale lembrar, pessoal, que são temas essenciais à continuação do seu aprendizado. E com certeza já perceberam, né, que no desenrolar aqui das nossas aulas, sempre comento sobre outros itens. Daí a importância então de não pularem etapas e principalmente nesta e nas aulas então seguintes. Tá ok? Sou o professor Everton e vamos já abrir o arquivo tema da aula de hoje, que vai ser o arquivo tema 04. Pessoal, quando se fala em funções e procedimentos, um assunto que até eu disse que não era um tipo de um requisito, né, porque estaremos comentando, né, durante aqui as nossas aulas, que é relacionado aqui à construção de algoritmos. É claro que eu vou estar tentando passar de uma maneira bem tranquila, bem didática, né, uma forma bem objetiva, para que possamos estar compreendendo, né, não somente o uso aqui do recurso da aula de hoje, mas já tendo em mente como que é o funcionamento, né, de um algoritmo, de lógica de programação, que eu vou estar comentando então durante a aula de hoje. Então sempre há uma confusão, principalmente para quem está começando, né, se você vai usar uma função ou um procedimento, ou de repente até nenhum e nem outro, né? Não tem nem ideia do que seja um e nem outro. Mas por isso vocês estão com a gente, né, aqui conosco, para poder estar aprendendo da melhor maneira possível e fixando melhor aí os conceitos então que serão abordados. Então vamos habilitar aqui o nosso VBA através do nosso editor aqui do Visual Basic. Fechei aqui alguns arquivos, está muito lotado aqui a minha área de projetos. Você pode perceber que cada arquivo que você cria aqui no Excel, quando você abre aqui o editor, você vai estar vendo cheio de itens aqui na nossa aqui na área de projeto. Então só temos dois aqui agora. Então nesse caso aqui, ó, arquivo tema 04. Então vamos criar aqui o seguinte. Vocês perceberam, né, que a cada criação de nossas macros, ele cria, né, ele habilita aqui um novo módulo, que é através dele que você vai estar inserindo aqui o seu código. Vamos só rever esse aqui rapidamente. Vamos entrar aqui no Excel e vamos habilitar aqui a criação de uma macro simples. Não vou fazer nada nela, só dar um OK. Eu já vou fechar. Vamos voltar lá no Visual Basic, você vai ver que então aqui ele já criou aqui o módulo, olha. Então esse módulo é aquela macro que foi criada lá atrás. Então muitas vezes quando você passa a ter um conhecimento melhor aqui do VBA, você passa a criar, a desenvolver as suas macros aqui dentro, no próprio ambiente aqui do VBA. Então vamos conhecer detalhes um pouco mais aprofundado agora aqui, relacionado então a esse item, né, a esse módulo, que ou você pode estar fazendo como eu fiz e no Excel, só que é uma maneira bem básica, né? Você vai ter que ir lá para habilitar aqui o seu módulo, sendo que você pode estar acionando aqui dentro mesmo do ambiente. Então estando aqui dentro, vamos supor que eu não tenha isso daqui, vou apagar agora, apaguei e vou deletar esse módulo 1, vou remover módulo. Ele pergunta se eu quero fazer aqui a exportação dele, vou colocar aqui não. Vamos chegar aqui nesse ponto um pouco mais à frente, onde eu vou estar exportando, né, para não perder o que eu fiz, claro. Mas nesse caso aqui vamos colocar aqui um não. Ou seja, não tenho mais aqui então o módulo que havíamos criado. Então vamos voltar aqui nessa pasta de trabalho, botão direito, inserir módulo. Ok? Então já apareceu novamente para mim aqui, veja que veio sem nada agora, olha. Veio totalmente aqui em branco. E conforme você for estar trabalhando, né, em seus arquivos aqui do Excel, você vai ter vários módulos. E para não ficar assim, módulo 1, módulo 2, módulo 3, você pode estar fazendo o quê? Renomeando esse módulo. Então quando você clica aqui sobre ele, aqui embaixo, ó, name, você pode estar fazendo a alteração aqui do seu nome. Então, por exemplo, vamos colocar aqui programando. Vamos colocar aqui programando VBA. Um nome também bem simples, né? Só para poder ter um nome qualquer aqui agora. Vou dar um Enter. E ele já alterou para mim aqui, olha, programando VBA. Então, nessa visualização aqui do seu código, né, do seu módulo, você vai estar definindo, né, a criação ou de procedimentos do tipo função e procedimentos do tipo subs.
Às vezes há até uma confusão, né, relacionada a procedimentos e funções, mas uma forma de você estar guardando isso é que quando você utiliza o sub, ou seja, sub, eu tenho que ter o início e o final dela. Então seria o end sub. Então esse início, veja que ele ficou vermelho. Quando está vermelho é porque está faltando alguma coisa. Lembra que a codificação de cores está errado. Porque aqui eu tenho que estar definindo o nome desse procedimento. E esse procedimento aqui, nesse caso, ele vai ser do tipo sub. Eu poderia ter um outro, deixa eu dar um ok aqui, chamado então function, ou funções. Vou dar um enter aqui também, ele está precisando de mais informações, olha. E é claro, vai ter que ter também aqui um end function. Vou dar um enter aqui, só pôr uma linha aqui qualquer, um comentário, para entendermos melhor aqui essa criação. Então, ou seja, eu vou ter aqui um sub e um function. Essa, então, é o detalhe da nossa aula de hoje. É um procedimento do tipo sub e o procedimento do tipo função. Vamos criar aqui essas duas condições, porque fica até mais fácil estar mostrando a diferença entre eles e você já consegue saber o que você vai estar usando para estar criando, né, bolando aí as suas macros espetaculares que funcionam perfeitamente em qualquer ambiente. Então, nesse caso aqui, vamos criar um nome, vamos colocar assim, enviar mensagem. Enviar mensagem. O ideal, pessoal, seguindo as boas práticas de programação, nesse caso aqui, do início aqui das minhas funções e subs, o ideal sempre é você estar iniciando com a maiúscula, e quando tiver duas palavras assim, olha, não coloque o underline, você também coloca a inicial aqui maiúscula. Então, ele começa com maiúsculo, fica minúsculo, aqui fica maiúsculo, o restante também minúsculo. Ou seja, qualquer outra palavra, né, que tiver aqui nesse contexto, você deixe, né, coloca tudo junto e a inicial que fique então maiúscula. Perceba agora que ele já aceitou o meu sub. Já ficou azul, olha. Então ele já aceitou que eu estou criando aqui, né, esse tipo de procedimento do tipo sub, de maneira a fazer então aqui dentro eu vou estar colocando os meus códigos, né? Deixa eu colocar assim, ó, códigos. Então, nesse caso, nós já até vimos no comecinho do nosso curso, né, um item bem interessante, que é a parte de mensagem própria aqui do VBA, que eu vou estar inserindo ela aqui agora. Então, veja que sempre vai aparecer para vocês, quando vocês utilizando funções aqui próprias aqui do Excel, vai aparecer dessa forma aqui, que é um jeito de você estar configurando como vai estar mostrando, né, a função que você está utilizando, a chamada dela, né, dentro aqui desse sub. E essa função, pessoal, ela pode até se confundir com esse item aqui, olha. Mas vamos dar continuidade aqui nesse ponto. Então vamos colocar aqui. Então ele está pedindo aqui, ó, prompt, ou seja, o que vai ser mostrado aqui nessa mensagem. Então vamos colocar aqui, olha, bem-vindo ao VBA. E nesse caso aqui, vamos dar um exemplo aqui bem interessante. Vamos fechar aqui esse comando. Ele já é algo funcional. Deixa eu colocar aqui um comentário aqui embaixo, senão ele vai dar um erro na nossa execução aqui do comando. Então, nesse caso aqui, vamos salvar. Veja que ele nem pediu o nome, porque aqui ele já assumiu que isso aqui vai ser o nome da minha macro, certo? Enviar mensagem. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos fechar aqui, olha. Vamos minimizar. E aqui, estando no Excel, vamos visualizar aqui macros. Veja que ele está ali, ó, enviar mensagem. Então, quando eu clicar em executar, ele vai mostrar aqui a minha mensagem. Só que essa mensagem, dentro daquela instrução lá da codificação, você pode estar melhorando também aqui esse ambiente, olha. Vamos dar aqui um OK. Vamos voltar lá, macros, editar. Então, dentro aqui do comando ainda, o que eu posso estar fazendo? Vou tirar o parênteses e vou estar continuando aqui o meu comando. Vocês perceberam que quando você começou a digitar o mensagem box, ele apareceu esse detalhe que é o prompt. E aqui, ó, você pode estar mostrando outros detalhes, que são os botões que aparecem naquela janela. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o VB Critical. Cada item desse, olha, é um tipo de botão que você pode estar colocando em suas caixas então de diálogo. Isso é uma caixa de mensagem no caso, né? Um diálogo,
mas na forma apenas de uma mensagem, ou seja, só está enviando a mensagem para o usuário. Então nesse ponto aqui, vamos pegar aqui uma outra situação, vamos pegar aqui o VB OK Cancel, ou seja, vai aparecer o botão OK e o cancelar. Só que nessa construção, opa, deu até um erro aqui, olha, era esperado separador de lista ou parênteses. Então nesse caso aqui, vamos fechar esse parênteses e dar sequência aqui no comando, olha. Era o único detalhe do parênteses. Vou dar um Enter aqui, vamos salvar e executar aqui, olha. Perceba que vai aparecer agora o OK e o cancelar. Ou seja, qualquer efeito que você quiser algo diferente a mais aqui, basta que você coloque aqui essa vírgula e informa outras situações, ó. Vamos colocar aqui suporte. E nesse caso aqui, olha, já é uma mensagem no título da sua caixa de mensagem. E até mesmo esse VB OK Cancel, vamos até mudar ele aqui agora, vamos colocar um outro. Vamos colocar aqui a vírgula. Vamos pegar aqui informação, olha. OK. E ali vai ser então o meu título, né, no caso, apenas isso. Então vai ser uma mensagem aqui, bem-vindo ao VBA, do tipo informação e com a mensagem de quem é que enviou essa mensagem, o suporte técnico. Então salva e executa, ok? Veja que mudou a aparência também aqui do seu botão, olha. Então é interessante também que vocês explorem também esses detalhes, olha, para vocês verem a grande possibilidade que tem também de você estar interagindo, né, com o seu usuário. Porque nem sempre, pessoal, você vai fazer uma planilha só para você. Você vai estar fazendo para alguma solicitação que alguém fez para você. Então, tendo uma aparência legal também é interessante esse conhecimento. Vamos dar aqui um OK. Então aqui você já pode perceber que essas declarações que foram colocadas aqui, ele executa apenas uma ação que é a mensagem em si que eu estou pedindo. Até, claro, pode ocorrer várias ações aqui dentro, você pode ter outras ações, né, dentro aqui do seu sub. E a grande diferença, então, relacionada aqui à função, é que nesse caso aqui da função, deixa eu só apagar aqui agora, olha, ela só executa, ou seja, ela me retorna apenas um único valor. Eu não consigo ter vários itens aqui dentro dessa função. Então, por exemplo, quero a raiz quadrada, ele só vai retornar a raiz quadrada. Se eu quiser uma outra função dentro aqui, tem que ser uma outra função, não uma dentro da outra. Aqui no sub eu já posso colocar vários. Você pode perceber que quando você cria uma macro, toda macro ela começa com o sub e o end sub, tá ok? Então assim, quando você quiser algo prático, assim como a grande parte dos itens aqui do Excel, se você clicar no Excel, tudo que você coloca aqui, por exemplo, soma, todos esses itens são funções. Então se você quiser criar algo que não exista aqui no Excel, você vai ter que criar lá no VBA para que você possa estar acessando por aqui. Vamos dar um exemplo, vamos ver se tem aqui o cubo. Olha, veja que o cubo direto de um número não tem aqui, é valor cubo. Vamos colocar aqui para ver. Se eu selecionar aqui essa linha e vou fechar aqui, vamos colocar aqui um 27. Veja, não achou o cubo para mim. Eu nem estou acessando aqui, nem sei qual que é a função agora, nesse momento, qual determina, né, o cubo de um número. É só um exemplo. Então vamos entrar aqui na macros. E dentro, aliás, Visual Basic, dentro aqui da função, vamos colocar aqui a função cubo. Então sempre, ou a função ou o sub, ele tem que ter o nome de alguma coisa. Vamos colocar aqui o cubo dessa forma aqui também. E o que ele precisa para funcionar. Nesse caso aqui, ó, como eu posso ter vários argumentos aqui dentro vários itens de código dentro do sub, ele vai vazio, olha. Perceba que o parênteses aqui está vazio. Então nesse caso aqui eu tenho que estar definindo alguma coisa. Então aqui, vamos colocar aqui número. E quando você clica agora aqui dentro, o próprio VBE, ele já colocou aqui pra gente essa linha de divisão. Ou seja, aqui é uma situação, aqui já vai ser outra. Vou até apagar agora esse comentário aqui. Subir um pouco mais esse item. E aqui dentro eu tenho que definir agora o que vai acontecer com esse número que eu estou passando aqui para essa função, que vai determinar aqui o cubo então dele. E como que eu vou fazer isso? Então aqui dentro agora eu vou colocar aqui, ó, cubo é igual, ou seja, o número que eu digitar ou que eu selecionar lá no meu Excel, lá na minha tela, ele vai ser elevado, olha o curso básico aparecendo novamente, olha. Isso nós vimos no curso básico nosso.
A gente fala básico, mas na verdade você percebe que nós fomos do nível básico ao avançado nos 4 módulos, né? Então esse aqui é um dos detalhes que nós vimos em nossos cursos anteriores. Então aqui eu estou determinando, né, olha. Estou elevando aqui esse número aqui a 1/3, que eu vou determinar então achar o cubo desse número. Isso aqui é matemática, pessoal. Não há nenhuma invenção aqui. Então aqui nesse ponto vamos salvar, olha que interessante agora. Vamos lá no Excel. Então quando eu determinar agora aqui, ó, igual a cubo, olha só, apareceu ali, olha. Ou seja, é uma função que você está agregando aqui ao seu Excel. Então quando eu clicar aqui nele, o que ele está pedindo lá? Não pede o número? Vai ser a minha referência. Ele já reconhece também esse range usando como parâmetro, né? Então vamos fechar aqui e vou dar um Enter. 3. Então qualquer número que eu colocar aqui agora, olha, vamos colocar aqui 144. Vai dar um número quebrado. Se eu colocar aqui 8, tem que dar 2. Se eu colocar 125, tem que dar 5, ou seja, é a raiz cúbica então daquele número. Então voltando lá no Visual Basic, então veja aqui. Agora fica até mais fácil você estar comparando os dois, olha. Então veja que a função, você vai estar agregando lá as funções do Excel. Enquanto que o sub, você já não consegue fazer isso. No máximo, você consegue colocar isso aqui num botão, né? Num atalho que seja. E claro que tudo tem vantagem e desvantagem, facilidade e dificuldade. Então no caso aqui, você vai ver que você só consegue executar aqui um procedimento do tipo function de duas formas, né? Ou você pode estar executando ele desse jeito aqui, sozinho, separado, né? Ou você poderia até estar colocando ele dentro de um sub. Então, vamos supor que se meu sub fosse algo bem, com vários itens, e dentro dele teria um cálculo desse cubo, por exemplo, ele poderia estar ali dentro. Então, ou ele pode estar ali dentro, ou pode estar separado aqui, ó. E ele estando separado aqui, você consegue estar chamando ele dentro lá do objeto Excel. Porque lá ele não vai depender de nada. Se tiver aqui dentro, já fica mais difícil. Se ele depender de algo, de algum valor que esteja dentro do sub, lógico que ele não vai executar. Agora, se eu chamar ele sozinho, do jeito que ele está aqui, lá no Excel, ele é uma função comum, assim como se aparece aqui nos itens do Excel. E claro, né, relembrando aí, você não consegue criar um function dentro, utilizando, né, o recurso da macro. Se você simular lá aquela criação do cubo através de números, através de macro, você não está criando um function, você está criando um sub. E você pode perceber também ainda, né, que grande parte das vezes que você for estar utilizando aqui o VBA, você vai estar utilizando o sub. Raramente você vai estar usando function. Depende, lógico, tudo depende, mas a maioria das vezes, até partindo da criação das macros, você vai estar usando sub com o sub. Tá ok? Bom, pessoal, só reforçando aqui a regra de nomenclatura aqui, ou da sua função ou do seu sub, é importante então estar relembrando, né, guardando isso aqui, tem que estar guardado na mente, pessoal. O primeiro caractere, ele tem de ser uma letra. Então veja que aqui está dentro aqui da regra. Não pode usar espaços ou pontos no nome, ou seja, eu não posso colocar aqui enviar, por exemplo, ponto, mensagem. Certo? Não é correto. Muito menos espaço, ele nem vai aceitar. Você coloca um espaço aqui, vai dar um enter, ele já vai dar um erro aqui de compilação, olha. Essa compilação é o fato dele estar executando o seu comando para ver se está funcionando tudo certo. Vou dar aqui um ok, voltar aqui ao normal. O VBA, ele não distingue, né, letras minúsculas e letras maiúsculas. O que é isso, pessoal? Normalmente, as linguagens de programação mais atuais, voltadas à web, ele diferencia. Se você coloca, por exemplo, aqui, um exemplo, tá? A cidade, dessa forma, e colocar aqui a cidade, veja que eu inverti, olha. Percebeu que eu inverti? Para o VBA aqui, isso aqui é a mesma coisa, mas em linguagens de programação mais atuais, isso aqui já é diferente. Então, ou seja, ele não distingue então letras maiúsculas e letras minúsculas. Você não pode colocar estes caracteres no nome. Então, veja que tem alguns símbolos aqui, ó. Essa simbologia não deve estar contida também aqui no nome do seu procedimento, quer seja de sub ou function. Em function, não use um nome que se pareça com o endereço de célula. Ou seja, vamos chamar esse função cubo, em vez de cubo, colocar AK47, como está ali, olha.
Ele até pode aceitar, pessoal, mas é interessante que você não utilize, né, para não estar confundindo também a chamada dele dentro do seu objeto aqui do Excel. Então, dá um Ctrl Z aqui, ele vai voltar ao normal aqui. Os nomes de procedimentos, né, qualquer um dos dois aqui, ele não pode ser maior do que 255 caracteres. É claro que ele vai aceitar. Poxa, mas não tem nenhum sentido você colocar algo tão grande assim, né, pessoal? Tem situação que é interessante você colocar o nome bem completo aqui da sua função ou do sub, mas não que vai chegar aqui a 100 caracteres. Então essas regras, obedecendo elas, é interessante para você poder também estar pensando nas boas práticas da programação. Até pensei numa outra nova aqui, olha só. Tente colocar o nome que descreva o objetivo da rotina. Então tudo a ver, a função cubo. O que eu quero com isso? Quero achar o cubo de algum número. Enviar mensagem, ele vai estar enviando a mensagem. Então vamos ver diversos exemplos onde a gente vai estar criando alguns nomes bem sugestivos aqui ao ponto que ocorrerem a nossa necessidade. Até pode ocorrer, pessoal, uma situação de você estar definindo um nome que tem a ver com o que realmente essa tarefa, né, esse objetivo aqui esteja relacionado. Por exemplo, vamos criar algo que seja relatório mensal do produto XPTO. Como eu tenho vários produtos, eu posso estar criando uma rotina, né, no caso aqui, uma execução de um procedimento para vários produtos. Então vai ficar grande, né? Relatório completo do produto X, relatório completo do produto Y. Eu posso estar chamando dessa forma também. É claro que nesse detalhe você está perdendo tempo, né, digitando todo o tamanho, né, do tipo, né, do nome aqui dessa função ou do seu sub, mas é uma maneira também de você estar reconhecendo, né, o seu próprio código. Claro que não é válido você colocar um nome tipo ser relatório, né, ou seja, não quer dizer nada, né, relatório do quê? Até quem for dar continuidade de repente ao seu sistema não vai nem conseguir entender o que você está fazendo. De repente você não coloca nenhum comentário e define que aquela rotina, aquela função chama relatório. Fica totalmente vago, né, também. Então tem que estar medindo sempre esses detalhes aqui. Então observe sempre essas rotinas, essas regras aqui que você consegue estar fazendo aí um bom trabalho aqui em programação. Bom, então para execução nós já vimos aqui, né, que a função você já adiciona direto lá no objeto do Excel. E o sub, que através de uma macro você poderia até estar colocando ela no botão. Nós já vimos as partes de atalho. Esse detalhe aqui do botão eu vou estar mostrando numa outra aula, tá certo? Agora vamos conhecer um outro procedimento aqui do tipo sub, em relação aqui a mensagens que você pode estar solicitando, né, uma informação do usuário para que ele preencha, né, os dados da sua planilha. Pessoal, percebam que nesse começo, né, estamos aqui na quarta aula ainda, né? São coisas bem pontuais, bem assim específicas, que é já para poder estar criando, né, esse contato melhor aqui com essa ferramenta para você poder estar em outras aulas criando já algo um pouco mais profissional, certo? Vamos salvar aqui esse comando, aqui esse detalhe, né? Deixa eu só dar uma alinhada aqui, depois eu vou estar mostrando como que a gente organiza melhor aqui o nosso ambiente. Vamos criar aqui um novo sub, que vai se chamar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui um sub, vou botar ligado o meu maiúsculo aqui. Vamos colocar aqui, eu coloquei aqui cubo, vamos pôr aqui raiz cúbica. Vamos colocar aqui dessa forma, ok. E essa diferenciação é porque aqui eu usei a função, agora aqui eu vou estar usando uma macro, né? Tipo como se fosse uma macro. Veja que ele até dividiu aqui já. Então aqui, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, olha, vamos pôr número. Recebe, em vez dele pegar agora um item da minha célula, eu vou entrar com outro comando que se chama inputBox. Muito utilizado também aqui em aplicativos aqui do Office. O que eu vou colocar aqui, olha, digite uma mensagem. Então se lá mensage box é uma mensagem que o sistema me fornece numa caixa, né, numa janela, aqui eu estou pedindo, ó, input, entre. Então entre na caixa, ou seja, digite um número positivo. Claro, né, para me achar a raiz cúbica tem que ser um número positivo. Então eu não estou fazendo tratamento de erros. Isso vai ser numa outra situação, mas aqui então eu consigo estar dizendo, né, que esse número vai receber então essa mensagem.
E como mensagem, olha só, estou unindo um com o outro. Essa mensagem box, eu vou colocar aqui o número que eu vou estar passando como resposta aqui a minha mensagem. Ele vai ser igual aqui em cima. Então vou copiar aqui essa parte de cima, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então o número vai receber o quê? Então quando eu falo em receber, quando eu entrar com o valor aqui, ele vai ter que receber isso. Essa mensagem box, ela vai pegar esse número, vai fazer essa conta, olha só, eu peguei parte aqui da função, eu não vou estar entrando ali. Ele vai executar aqui dentro, olha. E junto com isso, ele vai, esse símbolo aqui é uma concatenação, ele vai estar juntando esse número, olha. E vai colocar para mim aqui o seguinte, é a raiz cúbica. Ponto. Fecha aspas. Tá ok? Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Então, quando você fala em rodar, subir, é para dizer que você está executando aqui esse comando. Aliás, eu não vou nem estar usando aqui não, né? Deixa eu voltar novamente lá. Vou rodar aqui mesmo. Vamos salvar. Você até pode estar acionando aqui a tecla F5, né? Que é a mesma coisa que você clicar aqui nesse item de execução. Olha, vamos clicar aqui nele, ou F5. Olha só que interessante, ó, digite um número positivo. É o input box. Então, o que eu digitar aqui agora, 125, por exemplo, vou dar um OK. Mensagem box 5 é a raiz cúbica, ou seja, ele calculou aqui, olha. Ele recebeu o valor, ele deu essa mensagem, aquela mensagem que apareceu, é essa daqui, olha. E baseado aqui na minha resposta, ou seja, o número que ele recebeu a entrada desse valor, fez aqui o cálculo. Bem rápido, né? Perceberam isso? E me deu a informação do mensagem box, que é a raiz cúbica. E claro, né, pessoal, como eu coloquei aqui, digite o número positivo, quando você cria um tipo de um sistema desse modo, o que pode acontecer? Se a pessoa colocar aqui um valor negativo, vou testar o sistema. Colocou um valor negativo, a menos 125, dá um OK, ele vai dar um erro. Porque no nosso sistema, ele tem que ter um tratamento de erros. Isso a gente vai ter um tema específico para isso, né? Não é aqui a situação agora. Então, ou seja, é um teste também aqui de verificação. Tá? Então, nesse ponto aqui, é apenas uma forma de estar mostrando a vocês esse uso, né? Aqui do recurso do sub e da function, para você ter uma ideia, então, dessa construção. Então, todo o sistema que você criar, todo o código que você criar aqui, é importante que você pense também, e se a pessoa digitar algo diferente? E se entrar um outro valor que você não esperava? Então, tudo isso tem que ser pensado também na construção de seus códigos aqui do VBA. Vamos salvar aqui esse documento, parar aqui a execução, que ela está esperando fazer a correção. Então, vamos parar aqui, salvei, e pensar agora aqui numa situação diferente. Então, veja que eu criei aqui o meu sub, né? Ou seja, através aqui como se fosse uma macro, vamos pensar assim. Criei aqui a minha função. Deixa eu mudar essas regras aqui e deixar aqui fora, melhor, né? Criei a minha função relacionada aqui ao cubo do número. E aqui embaixo nós criamos também aqui esse detalhe aqui como se fosse uma macro, pensando como se fosse aqui essa função. O que eu posso estar fazendo aqui agora ainda, vamos chamar aqui assim, olha. Eu posso criar aqui, chamando, né, essa função que foi feita aqui em cima, através aqui do meu sub. São situações que, pessoal, que vão ocorrer aqui no dia a dia de vocês, isso aí é certeza. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos chamar aqui, chamar função. Veja que eu não coloquei aqui o C cedilha, é importante que você não utilize também esse tipo de acentuação. Vou até colocar também aqui, acrescentar aqui nesse ponto, olha. Para não colocarem também esse tipo de caractere. Então, esse chamar a função, o que ele vai fazer? Vamos colocar aqui, olha. Por raiz. Raiz é igual. Qual é o nome da minha função? Só que é claro, nesse caso aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que estar passando para ele já o número. Eu não quero que ele pense, pegue, né, esse número em lugar nenhum. Eu poderia estar colocando também um input box aqui dentro para pedir esse número. Mas a ideia aqui é para você ver então esse vínculo, né, eu
estou aglutinando, né, juntando aqui esses dois itens apenas em um, fazendo a chamada de um com o outro. É bem interessante, é até importante que vocês revejam essa aula, pessoal, para você ver então o uso, né, desse item da function e do sub, para você poder estar na sequência, né, em outras aulas, estar criando outros itens bem mais interessantes, de forma a estar vinculando um ao outro. Então aqui nesse caso, olha, o que vai acontecer? Eu estou chamando aqui a minha função, a raiz ela vai ser então o cubo de 125, que esse detalhe aqui é o nome da minha função, olha, cubo, e o número que está lá é esse cara aqui. Então esse carinha ele vai ser calculado, né, através aqui desse termo. Eu ia chamar aqui de variável, mas eu não queria estar nesse assunto hoje, então até posso estar chamando, né, pessoal? Isso aqui é uma variável, mas eu vou estar explicando isso numa outra aula. Então a mensagem box, o que eu vou querer que mostre para mim? Apenas a raiz. Só isso, não quero colocar nenhuma mensagem. O que vai acontecer? Ele vai calcular e na mensagem box vai trazer para mim então esse valor. Vou executar aqui, F5. Ele já aparece o valor para mim aqui, ó, 5. Ok. Viram a importância também do F5, a rapidez, pessoal? Você estando aqui no comando, se eu estiver aqui dentro ó, e pressionar aqui o F5, como tem vários itens ali, né, tem entre esses dois, ele vai estar perguntando o que eu quero fazer aqui nesse caso. Então vamos, raiz cúbica, executar. Digite o número, 125, ok. Ele deu uma mensagem um pouco melhor aqui pra gente, ó, raiz 5 é a raiz cúbica, ok. Eu estando aqui embaixo agora, F5, ele executa e traz o valor como eu sugeri aqui, né, rápido, direto, ou seja, apenas fiz a chamada aqui à função. Até se eu colocar aqui dessa forma, ó, vamos dar um enter aqui novamente, olha. Vamos criar um outro sub aqui. Chamar direto, chamar função direto. O que ela vai fazer? Vou colocar um D também maiúsculo aqui, né, seguindo as regras ali da nomenclatura. O que essa função faz? Vamos colocar aqui o message box. E vou colocar direto agora, olha, cubo e passando o valor, claro, né, 125. Vou dar um enter. Olha só. Veja que eu eliminei aqui essa raiz, tá vendo? Essa variável. Então nesse caso aqui, olha, vamos salvar. Estando aqui, F5, ele mostra para mim aqui o valor então do 5, olha. Vamos colocar um outro número aqui, de repente pode estar achando que não está dando certo. Vamos pôr aqui 144. Vamos salvar aqui, salva, executa, e agora vem o número quebrado. Claro que eu não fiz o cálculo para dar o número exato e nem formatei o número de casa, mas apareceu para a gente aqui um valor de acordo com o que foi então solicitado. Olha. Bom, pessoal, então eu entendo ter passado, né, essas diferenças básicas aqui do function e do sub, para que você possa estar empregando, né, o uso delas adequadamente, de maneira a de repente estar revendo essa aula para você poder ver então essas diferenças que foram mostradas aqui em tela. Um detalhe que é importante estar reforçando também, pessoal, embora a macro, né, a criação de macros, ela às vezes ela não fornece alguns detalhes para a gente, como essas mensagens, né, que eu fiz aqui agora, atribuir valor, né, algum tipo de variável, solicitar, né, algum tipo assim, um intervalo diferente. Ele só vai fazer o que você realmente simulou, né, na tela do Excel, que ele vai estar te mostrando. Mas é bem importante, né, o teu uso, ainda mais agora no começo que vocês estão entrando nessa área, né? Ou seja, a gravação das ações ela vai fazer com que você consiga estar ao menos limpando, né, o código. Você pode estar abrindo ele aqui no VBA, né, e fazendo essas alterações e, lógico, estudando também o comportamento do item que você fez lá fora e pensando no que você vai estar ajustando, né, aqui dentro aqui do editor. E para fechar a aula de hoje, então, vamos conhecer um assunto bem interessante relacionado aqui a essa organização aqui também, né, do seu código, que é a indentação. O que é uma indentação? Veja que quando você cria aqui a sua função, ele segue, né, um certo alinhamento, só que para ficar um pouco melhor, né, legível, você tem que criar um afastamento aqui, embora seja 2, 3 linhas, a aplicação em si talvez você não vai verificar tanta diferença, né? Mas quando você clica, por exemplo, aqui, olha, e aumenta essa indentação, olha, esse recuo, na verdade, é um recuo que você vai estar empregando, né,
no teu código. Então se você clicar aqui, veja que ele dá como se fosse um tab, né? Você vai dar uma tabulação de forma que ele vai estar executando, então, olha, indentando aqui o teu código. Então aqui nesse caso aqui também, olha, você pode estar fazendo isso aqui nessa situação. Marcar aqui várias linhas ao mesmo tempo, ver se ele aceitou também. E você pode estar, digamos, uma outra ação também importante é você saber utilizar também essa parte do comentário. Então veja que aqui, olha, vamos apagar aqui esses comentários. E vai dar um erro aqui, mas só para você poder ver o seguinte. Então vamos supor que você queira colocar algo aqui na sua tela. Claro que não dessa forma, né? Aqui de repente, às vezes até poderia ser no cabeçalho, por exemplo, mas não assim no meio do seu código. Estou dando vários erros aqui, mas eu vou estar corrigindo isso aqui depois. Então olha só. Como isso aqui não são códigos, é uma parte textual, o que está acontecendo? Ele está dando vários tipos de erro, olha. Então é o seguinte, se você por acaso for fazer algo assim, ou até mesmo separado, né? Às vezes você pode ter um comentário em cada função, em cada sub que seja desse daqui, e você vai ter que estar utilizando, né, do apóstrofo, certo? Para criar então esse comentário, vai ficar até verde aqui dizendo que não funciona. Então numa situação dessa, quando você tem um bloco um pouco maior, que é esse caso aqui, olha, você pode estar marcando todo ele, olha, e usar esse botão. Lembrando que essa barra aqui é aquela barra editar. É provável que nós tenhamos até desabilitado em outro momento, mas se você quiser estar habilitando ela, botão direito aqui na sua barra de ferramentas, editar, ela vai aparecer. Então você selecionando aqui esse código, essas linhas que você está querendo comentar, você vem aqui nesse botão, né, comentar bloco. Clica aqui nele. Ele já coloca ao mesmo tempo, olha. Certo? Você marcar tudo isso aqui e marcar lá, ele já vai colocar o código comentado. Olha. Então se você quiser tirar isso, você marca e vai no outro botão. Remover o comentário de bloco. Um outro ponto bastante importante também, relacionado aqui aos códigos, veja que, lógico, como está no começo, mas ainda eu consigo estar... Deixa eu dar um Enter aqui, só para poder estar mostrando esse detalhe. Então vamos supor que você criou aqui as suas funções, né? E você vai estar usando sua barra de rolagem. Lembra no início da nossa aula, e na aula passada, eu tinha que dar alguns enters para poder estar subindo aqui meu código, verificando apenas um. Ou seja, existe um recurso também direto aqui nele, que agora é a hora de estar mostrando isso, não era naquele momento. Que você pode estar clicando aqui no seu bloco de instrução, olha, vamos clicar aqui nesse primeiro. Se você vier aqui embaixo, olha, o que vai aparecer aqui? Exibir procedimento. Então quando eu clicar aqui nele, o que ele vai acontecer? Ele vai ocultar todo o resto. Ó. E vai deixar apenas onde estava o seu cursor para você poder estar fazendo o seu estudo. Você não vai estar confundindo com outros blocos aqui do seu código. Para voltar aqui é só usar aqui o outro botão. Ó. Exibir módulo completo. Então se eu clicar aqui, por exemplo, aqui embaixo, nesse último, olha. Não precisa ficar desse jeito, eu vou clicar aqui nesse ponto, ele traz aqui para mim. Se eu clicar lá, ele volta. Se eu vier aqui apenas nesse, eu venho aqui, olha, só vai aparecer ele. Certo? Bem interessante também aqui esse recurso aqui do editor aqui do VBA. Outros botões aqui dessa barra, a gente vai estar vendo em outro momento, que esse é um momento importante de ter conhecido, né, esses detalhes aqui, para termos uma maior produtividade aqui em outras aulas. Tá ok? Bom pessoal, então fechamos mais uma videoaula, espero que estejam gostando, né, e admirando tanto o recurso que o Excel pode nos estar oferecendo. E qualquer dúvida, né, entre em contato pelo link do suporte ao aluno no site da AutoCriativo. E na próxima videoaula vamos estar falando então sobre as variáveis como tema central da nossa próxima videoaula. Pessoal, forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.